Já tá chegando gente. Tava vendo que tava aqui ainda conectando. Então a gente já tá ao vivo. Vou esperar um pouquinho para mais pessoas chegarem, pra gente conversar um pouquinho sobre o Reiki. Paty, Mai, a conexão tá boa? Vocês estão conseguindo me ver? Tá travando? Oi, Rô, tudo bem? Queria saber se tá tudo bem, se tá funcionando, se vocês estão me vendo bem, se tá ouvindo, se o som do fundo tá atrapalhando, pra gente poder conversar um pouquinho sobre o Reiki hoje. Bom, acho que todo mundo tá dizendo que tá boa, né? É que agora, como tem muita gente... Oi, Cíntia, tudo bem também? Então, como tem bastante gente, né, fazendo live, muita gente conectado, acaba ficando um pouco pesado e aí fica travando e às vezes não atrapalha um pouco. Então, se por acaso ficar ruim, vocês vão me avisando para eu poder ir ajustando, aí qualquer coisa eu saio, entro de novo, tá bom? Então, eu vi que a Edna entrou, a Simone, a Josi, e já tem bastante gente entrando, estou muito feliz. Bom, é minha primeira live para falar sobre um assunto de terapia holística. Então, estou um pouquinho ansioso, né? Embora seja terapeuta holístico, a gente também passa por esses momentos. Bom, Elaine também, seja bem-vinda. Bom, eu vou dar mais um tempinho, que eu sei que tinha mais gente que queria participar e ainda não entrou. Oi, Julinha. Então, só mais um tempinho, agora é 7h02, então tem gente que ainda está chegando. Então, como eu falei, quem for entrando, eu já pedi para quem já estava na live para ir me falando se tá bom, se não tá, se tá travando muito, porque aí qualquer coisa eu saio e entro de novo, tá bom? Então, assim, como já algumas pessoas já entraram, para não ficar esperando muito tempo, eu vou começar já a falar um pouquinho. E aí, à medida que as pessoas forem entrando, se tiverem dúvidas, eu vou perguntando se alguém tem dúvida. E aí eu retomo um pouquinho lá atrás. A ideia é não ser uma live muito grande, não ser uma live muito extensa. Ser um resuminho sobre o Reiki, que é o tema dessa live. E para vocês entenderem um pouquinho melhor do que é o Reiki, como que funciona essa terapia energética. E não se alongar muito porque inclusive o Instagram está limitando as lives a 1 hora. Tá? E aí também tem muita concorrência, muita gente fazendo live. E aí eu também não quero me estender muito. Bom, eu fiz algumas anotações. Fiz anotações para eu poder saber direitinho, para eu seguir uma ordem. E aí, ao longo que eu estiver falando, se vocês tiverem alguma dúvida, tiver alguma pergunta, sintam-se à vontade para perguntar, tá bom? Eu vi que a Ju Ferreira também entrou, bem-vinda. A Boa Ávila entrou também. A família entrou, né? Os amigos entraram, é muito bom. Eu agradeço muito pela presença de vocês, fico muito feliz de verdade. E vão divulgando, vão chamando pessoas, que eu não sei como que funciona muito bem no Instagram, mas, bom, vamos lá. Antes de iniciar para falar sobre o Reiki em si, eu queria falar um pouquinho como eu cheguei no Reiki. Né? Eu sou mestre reikiano, eu me formei em mestre esse ano, e desde o ano passado, em janeiro do ano passado, foi quando eu conheci, na verdade eu me iniciei no Reiki, mas como que iniciou? Eu participava de um centro espírita junto com a minha esposa, a gente fazia um tratamento lá, e aí lá nesse centro espírita foi indicado fazer o Reiki com uma amiga minha, que ela era reikiana, mas aí foi indicado para ela fazer o Reiki. E aí a gente foi fazer com a Angélica Reis, que é uma terapeuta excelente, muito boa, que é minha amiga. E ela começou a aplicar o Reiki tanto em mim quanto na minha esposa. Né? Então nós estávamos lá como clientes dela,
né? A gente não fala paciente no reiki, a gente fala cliente, porque nós não trabalhamos no âmbito medicinal, então a gente não pode falar que é paciente. E aí nós começamos a fazer, e aí eu comecei a ver muitos resultados, né? Então nós estávamos num processo de questões de emoções desequilibradas, e aí o reiki veio ajudar muito. Então a gente passava pelo reiki e saía flutuando, né? A gente saía flutuando, a gente saía muito bem, assim, a gente saía numa energia maravilhosa. E aí eu me interessei. E foi interessante que assim, a Angélica já estava falando, olha, vai ter o reiki nível 1 lá com a Suzy, que a Suzy é minha mestra. Vai ter o reiki lá no Espaço La Luna, que é um espaço que hoje, inclusive, eu sou terapeuta do espaço também. E aí ela começou a falar, vai ter. E eu, né, falei, não sei. E aí eu lembro que foi numa sexta-feira, eu não lembro exatamente o dia de janeiro, né, mas foi numa sexta-feira. E aí eu falei, vou fazer. Vou fazer, e fui fazer. E aí eu fui fazer e foi muito gratificante. Foi na sexta-feira que eu falei que eu ia fazer e foi no sábado o curso. Então foi muito interessante, foi muito gratificante para mim. Eu participei da formação, fui iniciado no nível 1. No nível 1 eu recebi um primeiro símbolo, que é o Chokurei, que é o que a gente já pode aplicar. Lá eu recebi, tá? Nem todos os lugares que dão curso de Reiki já oferecem o primeiro símbolo, que é o Chokurei. Alguns falam que sim, outros que não. Bru, eu posso falar sim sobre as diferenças entre os níveis de Reiki, tá? Então, já falando sobre essa questão do Reiki, então foi como eu cheguei no Reiki e me tornei reikiano. E isso no começo de 2019. Fiz os 3 níveis, né? E depois, esse ano, se eu não me engano foi em janeiro também, eu me tornei mestre, né? Então, eu como mestre, eu posso iniciar outras pessoas. Ainda não dei cursos, ainda não formei outras pessoas, mas eu posso iniciar outras pessoas. Eu vi que a Sara entrou, e a Sara, que é minha professora de baralho cigano, que é Sara Terapias Integradas. Então ela é minha professora de baralho cigano, em breve vai ter novidades aqui também. Faltam algumas aulas, mas em breve vai ter baralho cigano, e aí pode até ser um tema de live depois, quando eu já me formar. Mas voltando para o Reiki. Então, o Reiki é uma palavra japonesa que significa energia vital universal. E atualmente essa palavra ela é utilizada para falar sobre o sistema de Reiki. No caso, eu sou iniciado no Reiki do Mikao Usui, porque tem muitos tipos de Reiki agora, né? Tem Reiki xamânico, tem Reiki de São Miguel Arcanjo. Eu também sou formado em Reiki fitoterápico etérico, que é um Reiki que se utiliza da energia das plantas. Então eu também sou iniciado nesse Reiki. Tem alguns outros que eu quero fazer, mas ainda não tive oportunidade, ainda mais agora com essa questão, né, da quarentena que nós estamos passando. Mas, então esse Reiki Usui, tá? Que é o nome dado, que é a homenagem ao seu redescobridor, porque na verdade ele apenas canalizou as informações, que foi o Mikao Usui. Tá? Reiki vem de 2 palavras, Rei e Ki. Rei é a energia universal, a essência divina, a sabedoria universal. Então, é a energia que permeia tudo, né? Todos os universos, o nosso planeta, enfim, tudo. E o Ki é a energia vital, que ela flui em todos os seres vivos, dando-lhes vida, né? Então, é a energia que vem basicamente da Mãe Terra para nós, né? A energia basicamente que vem da Mãe Terra. E o Reiki é a união dessas 2 energias, que é a universal, Deus Pai, o Criador, e a vital, que é a deusa Mãe Terra, tá? Então, e o reikiano, o que ele é? Ele é um canal para que essas energias sejam ofertadas a alguma pessoa. Então, é uma energia que vem, né, da energia universal, vem a energia da Mãe Terra, e elas se unem no coração
no chakra cardíaco, né, no cardíaco do reikiano, e ela é transmitida pelas mãos. E o reikiano também se beneficia enquanto ele está fazendo, ou está aplicando o reiki. Né? Então, porque como passa por ele, há uma medida de mais ou menos 30% dessa energia canalizada ficar para o reikiano. Bom, eu vi que mais pessoas entraram. Thaís, a Caroca. Então, as pessoas estão entrando. Muito obrigado pela presença. E enquanto eu estiver falando, se vocês tiverem dúvidas, vão perguntando, tá? Se não entendeu, se eu estou falando muito rápido, se o som do fundo está incomodando. Então, assim, o que estiver atrapalhando, vocês me avisem, tá? Deixa eu só tomar um chá preparado exclusivamente pela esposa para ajudar. E ela tá online, eu agradeço, lógico. Então é uma energia, quando eu ouvi a primeira vez, né, que é o encontro dessas duas energias, a universal, que é de Deus Pai, o Criador. E aí cada um tem o seu entendimento sobre o que é o Criador, porque não é uma religião, não está ligado a nenhuma religião, o Reiki, tá? Então quando eu ouvi que era a ligação dessa energia de Deus Pai, Criador, e a energia vital, que é da Mãe Terra, que vem no coração do reikiano e transmite, é lindo, né? E eu, quando comecei a receber e aplicar, principalmente, eu percebi o quanto essa energia é transformadora, né? Porque a gente não aplica somente nas outras pessoas. Porque quando nós somos iniciados, os primeiros 21 dias é de auto-aplicação. Então você tem que se auto-aplicar. E como muitas vezes eu estou num momento muito turbulento ou num momento de muita indecisão, eu aplico o Reiki e aí me tranquiliza. É muito, muito gratificante. É muito gratificante mesmo. Então, essa energia que é falada é uma energia que ela é conhecida no mundo todo, só que ela, em cada religião ou cada ciência, tem um nome. Então, na Índia chama prana, na China é Chi, na Rússia energia bioplasmática, no Egito é o Ka, na Grécia Antiga é pneuma, o Rosas Cruzes, energia vital psíquica, e aí vai tendo outros nomes. Tá? São outros nomes que vão surgindo para a mesma coisa, que é a energia, que é a energia universal e a energia vital. E o que significa Reiki? Então a palavra Reiki, ela tem um ideograma de duas palavras, que é o Rei e o Ki, né, que elas simbolizam uma ideia, e elas juntas, elas são representadas na cor dourada, né, embora a cor do Reiki é o verde, porque o verde é a cor da cura, né, da cura física principalmente. O verde é muito utilizado. E aí depois a gente pode até ter uma live só sobre cromoterapia, porque aí a gente pode falar sobre as cores também. Mas olha que interessante. O que significa Reiki? Chuva maravilhosa de energia vital, chuva maravilhosa que dá vida, a ideia de algo que vem do cosmos e que o seu encontro com a Terra produz o milagre da vida, a chuva maravilhosa que produz o milagre da vida, a comunhão de uma energia superior com uma terrena, porém que se pertencem mutuamente, uma energia maravilhosa que está acima de todas as demais e além disso está em você, que você pertence a ela. Ou seja, essa energia faz parte de nós. Mas no nosso dia a dia, na nossa correria, a gente às vezes vai se deixando levar pelas energias, vai acumulando emoções, vai se deixando levar pelas emoções. E aí isso vai acontecendo o quê? Vai se acumulando em nós, né? O Reiki, né, nós terapeutas holísticos, nós entendemos que nós somos um todo, né? Nós não somos somente matéria, né? Nós não somos somente matéria. Nós temos um corpo energético, nós temos um corpo espiritual, nós temos, na verdade, vários corpos. E aí o que acontece? Os nossos pensamentos e sentimentos, eles vão interferindo nesses corpos. E nós somos formados também por centros de força, que são os nossos chakras, que eu sempre falo dos chakras. Oi, Leda, tudo bem? Que eu vi agora. Se alguém mais falou oi, gente, desculpa, é porque assim, eu tô concentrado no que eu tô falando. Oi, Kelly, tudo bem? Então, e aí o que acontece? Quando a gente começa a se deixar levar pelas emoções, ou quando a gente não trata essas emoções, isso vai estagnando no nosso corpo energético.
né, no nosso corpo energético. E aí são os centros de força que nós temos. Nós temos mais de 80 mil chakras pelo corpo, mas nós temos 7 chakras que são principais, que aí são os chakras. Do alto da cabeça é o coronário, que é o chakra da coroa, o frontal, o laríngeo, o chakra da garganta, o cardíaco, o plexo solar, e aí tem o sacro ou umbilical, e tem o básico. Tá? O sacro geralmente na região dos órgãos reprodutores, e o chakra básico ele fica no períneo virado para baixo e o chakra da coroa para cima, sendo que os outros eles são frente e trás, então ele é virado para frente e para trás também. Mas eu não vou me aprofundar em chakra, que isso já é uma outra conversa. Mas o que acontece? Por exemplo, eu faço atendimentos de reiki à distância. E como que acontece isso? Né? Antes de falar sobre o atendimento em si, como que acontece? Como eu tenho os outros símbolos do reiki, nós temos símbolos que eles rompem barreira de tempo e espaço. Porque o tempo e espaço, na verdade, ele não existe exatamente como a gente pensa. Tá? Mas os símbolos eles ajudam a romper essas distâncias, e a gente consegue se aproximar da pessoa como se ela estivesse na nossa frente sendo atendida. E na verdade ela está. E aí o que acontece? Muitas vezes eu percebo que o chakra laríngeo está travado, está pesado, está denso, está difícil. E aí o que acontece? Quando você vai conversar com a pessoa, fala assim, olha, eu percebi seu chakra, o chakra laríngeo é o chakra da comunicação, é o chakra da fala, então você anda engolindo muito sapo, você anda com a garganta muito presa, com o choro muito preso, você não está conseguindo se expressar, e aí a gente trabalha energicamente com o reiki nesse chakra. E aí o que acontece? O reiki, a energia, ela vai limpando toda essa energia densa, essa energia parada, e vai energizando para que ele volte a funcionar normalmente. Então, quando eu faço os atendimentos, geralmente quando eu percebo algum chakra desalinhado ou que precisa de energia, aí eu geralmente vou passando algumas informações de alimento, de chá, de meditação, para ajudar no equilíbrio do chakra, porque o ideal é que todos os nossos chakras estejam alinhados e energizados, né? Que é o ideal, acho que é o que todo mundo deseja. Ficou clara essa parte, gente? Eu tô falando e vocês não estão perguntando nada. Vou aproveitar para tomar um chá. Oi, Renilde, bem-vinda. Camila, a Sica, tudo bem? Então, vocês têm alguma dúvida, queriam saber alguma coisa? Olha, nós temos 20 pessoas, eu tô muito feliz com isso, de verdade. Por ser a primeira, eu tô muito feliz mesmo. Mas eu queria saber de vocês, vocês têm alguma dúvida? Porque aí senão eu vou passar para outras informações também. Deixa eu falar uma coisa. Da natureza, o reiki pegou como símbolo o bambu. O bambu e ele é muito forte, né? O bambu é muito alto. E a simbologia dele é muito bonita, porque ele está extremamente ligado à terra, porque afinal é uma planta, né? Uma árvore. E também ligado ao céu, que é a ligação do reiki, né? Nada mais é do que a ligação do reiki. E quando passa um vento muito forte, ele se curva. Ele se curva ao vento, mas ele retorna. Então é uma simbologia muito próxima das nossas questões da vida, porque muitas vezes a gente... oi, Michele, tudo bem? Não tinha te visto. Então, a gente às vezes passa por algumas situações, afinal nós estamos num planeta de provas e expiações, que é o que eu acredito, e nós estamos sujeitos a passar por essas situações. Nós estamos passando por uma situação agora muito de que nós precisamos nos curvar, que nós fomos obrigados a parar, e nós fomos obrigados a principalmente parar e se olhar, né? Parar e se olhar, parar e se perceber, parar e pensar no que você vai fazer. Nós não estamos de férias, nós não estamos num momento de fazer viagem, de passear, e a gente está ficando muito mais próximo de nós. Então, essa simbologia do bambu é muito bonita, fora a cor dele, que é o verde, que é relacionada à cura física. Então, é muito profundo, né? O reiki, para mim, é uma terapia incrível. Foi por onde eu comecei nas terapias holísticas, foi por onde eu iniciei.
E eu vi que já tem pergunta, já vou voltar, tá bom? Mas foi por onde eu iniciei e comecei a estudar outras coisas, como cristaloterapia, aromaterapia, cromoterapia, realinhamento de chakras, com orgonite, orgoniterapia. Então, foi abrindo um mundo de possibilidades, né? Deixa eu ver a pergunta aqui. Bom, fala dos níveis e a dimensão de cada um. Então, vamos lá. O Reiki é dividido em 4 níveis, tá? Eu vou falar um pouquinho de cada um deles. O que acontece? O primeiro nível é o nível que é o despertar, tá? Que é o despertar, quando a gente conhece o Reiki. Então, quando você vai ter o primeiro contato. Onde eu fiz, eu recebi um símbolo, tá? Que foi o Chokurei, que é um dos mais conhecidos, mais utilizados, você vê eles em muitos lugares. Os outros não são tão divulgados, porque o ideal era que esses símbolos fossem apenas utilizados pelos reikianos. Mas com a questão da internet, a comunicação e tudo mais, vai muito rápido. Vai muito rápido e as informações vão se proliferando. Então, no primeiro nível, é o nível que você vai trabalhar para mais próximo, quando você pode atender. Com o Chokurei, ele vai trabalhar proteção, ele trabalha limpeza, ele trabalha desbloqueio, ele trabalha energização, no primeiro nível. O nível 2, se eu não me engano, é a transformação. É porque tem os nomes de cada nível, gente. E eu não tô lembrando, eu tô tentando olhar aqui rapidinho para ver se eu consigo não falar besteira. Mas no nível 2 é o nível que nós recebemos mais 2, que é a transformação, exatamente. Nós recebemos mais 2 símbolos. Esses 2 símbolos são símbolos que permitem trabalhar à distância. Eles rompem barreira de distância e tempo, tá? Então, com o nível 2, então às vezes tem uma situação que te atrapalha lá do passado, né? Uma situação muito séria que aconteceu na sua vida, na sua adolescência. E o que acontece? Esse nível ele pode ir lá trabalhar, porque ele rompe a questão do tempo, tá? E rompe a barreira. Então ele vai buscar a situação do problema e vai tratar também, tá? Então pode-se trabalhar a questão também do tempo e a distância. Então quando eu atendo à distância, por exemplo, são com esses símbolos que eu trabalho, que eu consigo chegar até a pessoa. E o nível 3, que aí tem alguns lugares que fala que é nível 3A e 3B. O nível 3A é a realização, tá? E aí, que é o mestre ou o mestre interior. E aí na realização você já pode trabalhar a nível mais amplo. Então você pode trabalhar por multidões. É nesse nível que os reikianos têm trabalhado muito, inclusive eu também faço parte de um grupo que faz isso, de enviar reiki para o planeta. Então a gente pode enviar para o planeta, para um grupo de pessoas. A gente pode ampliar o acesso do reiki, vamos dizer assim, tá? Nos 3 níveis. E no 3B é quando nós nos formamos mestres que podemos iniciar outras pessoas. Então a gente recebe mais uma gama de símbolos. E esses símbolos eles são bem mais restritos do que esses outros 4, que são dos 3 níveis primeiro. Porque no primeiro nível recebe 1. No nível 2 recebe 2 e no nível 3 recebe mais 1. No nível de mestre você recebe mais 5. E esses são bem mais restritos, que ficam somente para quem é mestre em Reiki. Porque são símbolos utilizados na iniciação. Tá? Então, e a iniciação, gente, é algo muito sério, tem uma preparação muito grande para o reikiano. Bom, eu falei dos níveis, acho que ficou claro? Deu para entender? É que eu parei aqui os comentários, nem sei se tem mais pergunta. Bom, vamos lá. No caso, você mesmo consegue saber aonde está o problema ou nós que falamos aonde precisamos de ajuda? Os 2 casos, tá, Bru? Os 2 casos. Então, por exemplo, às vezes eu atendo um cliente e aí eu percebo uma energia. Eu falo assim, olha, eu percebi o seu cardíaco muito pesado. Eu não vou conseguir falar assim, olha, é um problema de saúde, assim, assim, assim. Eu consigo perceber a questão energética. E aí, muitas vezes, a pessoa, como várias pessoas já me falaram, olha, realmente eu estou passando por isso, isso. Aí explica o que está acontecendo. A pessoa explica para você o que está acontecendo, me explica o que está acontecendo, e aí às vezes eu posso trabalhar um pouco a mais. Vamos lá. A Júlia está perguntando, qualquer um pode fazer o curso? Sim.
Qualquer pessoa pode fazer o curso. Inclusive, crianças fazem o curso de Reiki também, tá? Um pouco mais restrito. Alguém quer chá? É chá de cidreira, para ajudar na concentração. Então, qualquer pessoa pode fazer, inclusive crianças. Lógico que é um pouco mais restrito para as crianças, mas não tem nenhuma restrição. Inclusive o Reiki não tem restrição nenhuma para ninguém. Aliás, quando nós aplicamos a uma distância, não precisa se despir porque a energia transpassa. Como transpassa até mesmo tempo, imagine roupa, né? Então, transpassa. Qualquer pessoa pode receber, mas não é substituto de nenhum tratamento médico. Ele é auxiliar. Inclusive, a OMS já reconhece o Reiki como uma excelente terapia, tá? Uma terapia integrativa. E é recomendado, inclusive, no SUS, em alguns lugares. Eu não sei em nenhum lugar que aplica, mas tem alguns lugares do SUS que aplicam Reiki, tá? Que tem reikianos que aplicam. Bom, vamos lá. Por exemplo, você citou a parte do choro, correto? Você sente se ali está o problema, a própria pessoa que precisa falar? Então, acho que eu já expliquei um pouquinho, né? Acho que já deu para entender, né? Acho que às vezes a gente percebe, mas às vezes a pessoa também pode falar. Né? Muitas vezes a pessoa, quando vem procurar, ela já pode falar: olha, eu gostaria de receber o reiki por isso, isso e isso. Porque aí o que acontece? Nós reikianos, pelo menos eu faço o seguinte: aplico em todos os chakras, né, e algumas posições que nós aprendemos também. E aí depois foca aonde precisa de mais atenção. Bom, vamos lá aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Opa! Consigo fazer isso para desbloquear um trauma? No caso, sim, Michele consegue. Consegue desbloquear, sim. Porque é um trauma que aconteceu. E aí você pode atuar, o reiki pode ir nesse momento, né? Então aí seria um trabalho específico. Ele vai até esse momento e ajuda a transmutar a energia desse momento. Tá? Consegue transmutar. Quais as vantagens de um casal se formar reikianos? Bom, cadê minha esposa? Minha esposa é reikiana também agora. Bom, o que é bom de um casal reikiano é que é o seguinte: muitas vezes eu preciso receber, né? Eu fui reikiano primeiro, a Mai agora também é reikiana, então muitas vezes eu também não estou muito bem. Por mais que eu me auto-aplique, é muito bom você receber. É muito importante você receber de outra pessoa. Tanto que uma das questões do reiki é você aplicar e receber também. É muito, muito importante. Então, reiki para emagrecimento eu preciso pesquisar um pouquinho mais, Carol. Eu realmente não sei dizer se para esse caso pode ser utilizado. Eu vou pensar, porque eu preciso também, né, gente? Bom, eu vou falar só mais uma coisa, que são... Se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, tem alguma... A Mai tá no nível 1, mas ela já é reikiana, tá? A partir do nível 1 você já é reikiano, você já pode atuar com o reiki. Como eu falei, tem uns 21 dias, que eu esqueci de contar a história do reiki, porque tem uns 21 dias de auto-aplicação, e aí depois dos 21 dias você pode aplicar em outras pessoas, tá? Então deixa eu falar um pouquinho sobre a história do reiki, do Mikao Usui, como que surgiu, né, o reiki. Então o que acontece? O Dr. Mikao Usui, ele era professor, reitor numa universidade. Eu vou contar bem resumido, tá, gente? Se alguém quiser depois, eu passo para vocês, tá bom? Se alguém quiser mais informações, eu passo depois. Mas o Dr. Mikao Usui, ele era um professor numa universidade e um aluno perguntou para ele se ele acreditava na Bíblia, né? E ele disse que sim. E aí o aluno questionou: então como que funcionam os milagres? Como que funcionam essas curas? E aí ele começou a estudar, começou a pesquisar, tanto que dizem que ele até se desligou da universidade e foi para os Estados Unidos para estudar. Ele passou anos e anos e anos estudando, até que ele voltou para o Japão. No Japão ele foi para vários templos para estudar. Ele foi para vários lugares para meditar, né, para estudar. E aí ele estudou até sânscrito para entender. Ele encontrou os símbolos, né, nas anotações de sânscrito. E aí o que acontece? Só que ele entendeu o que era. Só que ele não recebeu o poder de cura, vamos dizer assim, né? Ele não foi iniciado no reiki.
E aí ele resolveu ir para o Monte Kurama para meditar. E ele ia meditar 21 dias. E aí o número 21, gente, ele tem uma questão muito forte nele, que 2 mais 1, né, dá o 3, e o 3 é o número da concretização. Por isso que tudo que a gente faz, geralmente pede-se 21 dias, tá? 21 dias de Ho'oponopono, 21 dias de autoaplicação. Tem, por exemplo, dietas que são 21 dias, porque, segundo a ciência, o nosso cérebro, ele se reprograma depois de 21 dias, fazendo todos os dias a mesma atitude, ele consegue se reprogramar, e aí muda-se o estado vibracional ou a consciência. Aí vai depender do que você vai fazer. E aí ele subiu, ele colocou 21 pedras e ele foi meditar. E cada dia que passava ele jogava uma pedra fora para saber os 21 dias. Quando chegou no último dia, no 21º, ele viu vindo do horizonte, né, do céu mesmo, ele viu símbolos vindo e ele apagou. Ele apagou. Ele viu cada símbolo na sua cor, ele viu cada símbolo, né, projetado no ar e ele apagou. Quando ele despertou, ele, né, sentiu que aquela energia foi para ele. Ele absorveu a energia. Então ele sentiu que ele tinha se tornado um reikiano. E aí ele desceu o Monte Kurama. Quando ele estava descendo, ele machucou o dedão. Machucou muito feio. E ele foi e colocou a mão. Quando ele colocou a mão, o sangue estancou e a dor cessou. Tá? E aí, inclusive, por exemplo, para dor, o reiki é muito usado também. Por exemplo, teve um dia que uma pessoa estava comigo, bateu o dedo na porta do carro, e dói muito, né? Na hora eu fui lá e apliquei o reiki para aliviar. E aliviou na hora. Mas enfim, voltando à história do Mestre Uzui. E aí ele desceu até um vilarejo, porque tinha um vilarejo que tinha os lugares para alimentar as pessoas que iam fazer a meditação. E ele primeiro que ele não se sentia faminto e nem cansado. Ele se sentia revigorado, mas ele foi se alimentar. Tinha uma moça que estava servindo ele e ele percebeu que ela estava com dor de dente. Ele colocou a mão e aí a dor passou. Então, depois disso, ele chegou até o templo, conversou com outro mestre que ele já estava conversando. Então, eles entenderam que ele tinha sido iniciado no reiki. E aí ele começou a utilizar os símbolos, que é o que nós recebemos. E aí, os reikianos, eles ficam nas nossas mãos. E esses símbolos, eles são aplicados durante a sessão de reiki. Tá? Bom, vamos lá. Eu vou voltar para as perguntas, tá? Reiki para ajudar no equilíbrio para parar de fumar. Será? Sim. Podemos sim. Então, por exemplo, que nem Paty, você já é reikiana nível 1. Você pode aplicar o Chokurei numa água, por exemplo. Deu vontade de fumar? Aplica o Chokurei numa água. Pede para que essa água seja energizada, para que te auxilie na questão do equilíbrio para parar de fumar. Na verdade, por que fuma? Quais são as energias que estão por trás dessa necessidade? Então, o que eu posso trabalhar antes da questão da necessidade física, do corpo físico? Isso está ligado a alguma questão emocional. E o reiki ele pode atuar nessa questão. Bom, vamos lá. Obrigado, Carol, que bom. Consigo resolver crenças limitantes? Sim, trabalhamos crenças limitantes também, que é um mapa muito falado, né, das crenças limitantes. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma crença limitante, o que são crenças limitantes? Gente, não é aquela coisa que a gente tem muito no raciocínio, ela não é uma coisa real, vamos dizer assim, né? Que está na nossa razão. Cheguei na palavra que eu queria. Não está na nossa razão. Muitas vezes a crença limitante é uma coisa que está no nosso inconsciente, tá? É uma coisa que está no nosso inconsciente. Por exemplo, o medo, né? O medo, às vezes, de falar em público. Às vezes está em alguma questão lá atrás que aconteceu. E aí pode ser tratado com o reiki. Então, pode ser feito 5, 10 sessões para esse fim. Então, quero ser mais confiante, por exemplo. Posso fazer o reiki. Se você se torna um reikiano, você pode se auto-aplicar com esta intenção, tá? Pode ser aplicado em animaizinhos também? Sim! Ó, eu vou pegar o meu animalzinho aqui, ó. Olha, Lola Maria, gente, prazer. É Lola Freitas de Ávila, minha filha de 4 patas. Nos animais, eu aplico na Lola
tá? A gente pode aplicar em tudo o reiki, na verdade, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Em alimento, a gente pode aplicar em locais, a gente pode aplicar em objeto, pode aplicar, por exemplo, no carro para ter proteção. Por exemplo, a gente vai se alimentar às vezes num lugar que você desconfia um pouco daquela comida, porque o que acontece, gente? Tudo é energia. Se a pessoa está fazendo aquela comida com uma energia densa, o que vai pegar na comida? E aí você se alimenta daquilo. Né? Você vai se alimentando daquilo. Então, você aplica um chokurei ali, e aí o alimento ele pode ser desfeito, essas energias às vezes densas que está ali. Né? Então, animaizinhos também. Geralmente, os animais também têm chakra, tá? Os animais também têm chakra. Geralmente, eu aplico, né, nessa parte aqui dela, das patinhas, assim, na parte de cima das patinhas. Eu aplico e ajuda bastante, bastante, bastante. Por exemplo, a Lola, ela passou por uma cirurgia de castração. Então eu apliquei para que ela pudesse se recuperar bem, se recuperar logo. E foi muito rápido, assim, ela ficou, acho que o primeiro e segundo dia bem moada, no terceiro a gente tinha que colocar barreiras nas coisas para ela não subir, porque ela não podia, porque ela estava com ponto. Então pode sim, tá? Julinha, eu vou tentar deixar a live salva. Eu sei que fica 24 horas, mas eu já tentei outra vez deixar salva e eu não consegui. Eu vou tentar, eu prometo que eu vou tentar. Agora, se eu vou conseguir, gente, eu não sei, tá? Ah, porque a mãe de uma amiga é nível 3 e aplica animaizinhos. Sim, então eu aplico. Eu aplico nos animais, pode aplicar, não tem restrição, tá? Julinha, 21 dias de abundância. O 21 é um número muito forte. Essa questão da nossa programação, às vezes cerebral mesmo, que ele se reprograma, muda de nível. Já foram feitos testes das pessoas aplicando reiki, a mudança do cérebro, a mudança da energia. Pessoas que fizeram ressonância antes de um reiki, depois de um reiki, a mudança. É um assunto muito, muito, muito extenso. Tá? Muito extenso mesmo. Faz uma live falar de Ho'oponopono. Preciso estudar bastante sobre o Ho'oponopono. Eu faço Ho'oponopono. Inclusive lá no grupo eu tenho um grupo no WhatsApp exclusivo para quem quiser entrar, fica à vontade. Depois, se quiser, só me pedir o link. Nesse grupo eu passo dicas de banho, de chá, de Ho'oponopono. Lá nós estamos fazendo Ho'oponopono. Inclusive nós estamos no 5º dia hoje, tá? A gente está fazendo Ho'oponopono todos os dias para fazer os 21, quem quiser, é claro, né? E aí a gente combinou de fazer lá. Mas aí eu posso fazer uma live sobre o Ho'oponopono. A pessoa que recebe precisa acreditar para dar certo? Então, a gente pode enviar para outras pessoas, mas geralmente a gente precisa que a pessoa aceite, tá? Porque senão o que acontece? É uma energia desperdiçada. É como se a energia chegasse e não entrasse nela. Né? Como se ela não entrasse nela. Porque ela não está aberta a receber. Mas, por exemplo, muitas vezes na rua, se eu vejo alguma situação, eu envio o reiki. Né? A pessoa não me autorizou, eu não sei nem quem é a pessoa, mas eu envio. Eu envio o reiki para a pessoa, eu envio o reiki para a situação. Então, por exemplo, teve uma situação que houve um acidente de carro bem em frente à casa da minha mãe. Eu apliquei reiki na pessoa, ela nem percebeu que eu estava aplicando reiki, porque a gente não precisa fazer um monte de coisa, né? A gente aplica reiki até com os olhos. Né? Inclusive, depois que terminar essa live, gente, eu vou fazer um envio de reiki para todo mundo que participou, tá bom? Então, nossa, eu falei que ia fazer meia hora de live, já é 40 minutos de live já. É que é muito assunto, que vem muitas perguntas. Então, e a gente pode enviar, mas se a pessoa autorizar é muito melhor, tá? Se a pessoa autorizar é muito melhor. Bom, deixa eu ver. Acho que acabaram as perguntas. Então, agora que eu vi aqui que tem como fixar o assunto, gente. Oh, meu Deus, eu não sei mexer nesse negócio direito. Eu não sei, gente. Eu não sei mexer direito. Eu vou aprender. Eu juro que eu vou aprender. Ó, eu não sei onde... aqui, aprendi, ó. Fixar comentário. Mas é o comentário da Rose. Rose, eu fixei seu comentário, eu nem sei como. Eu vou tentar fixar um outro comentário aqui.
Gente, eu preciso aprender a mexer. Olha lá, eu não sei mexer, gente. Fixar comentário. Ah, achei! Aprendi. Bom, eu vou falar. Vou responder a Julinha. E vou falar sobre os 5 princípios do Reiki, que também são os 5 princípios que todo reikiano precisa meditar, tá? Acho que já mudou, né, Paty? Agora tá certo, beleza. Você pensa em abrir uma turma para iniciar reikianos? Então, né, vou ser bem sincero para vocês. Eu me tornei mestre porque o meu objetivo era, lá no centro que eu frequento, formar novos reikianos. O meu objetivo inicial é esse, tá? Formar novos reikianos lá. Mas eu creio que mais pra frente, sim, eu faça turmas para iniciar reikiano, sim, porque eu acredito que não foi à toa que eu me tornei mestre, e quando a gente se torna mestre, a gente precisa fazer com que as pessoas conheçam mais, que essa energia, quanto mais reikianos tiver, a gente pensa, quanto mais reikianos tiver, quanto de energia não estaria sendo distribuída agora nesse momento que nós estamos. Tem um grupo, como eu falei para vocês, eu participo de um grupo de Reiki que a gente envia. Eu não participo de todos os horários, a gente participa do horário que consegue. Então, de manhã, às 10 horas da manhã, é para Gaia, para o planeta Terra. Aí, renascer de Gaia. Né? O coraçãozinho tá meio estranho. Mas, enfim, o renascer de Gaia. E aí, o renascer de Gaia, eu já falei o meu nome, né? Então, para Gaia, às 10 horas da manhã. Às 16 horas é para os enfermos, tá? Para as pessoas que estão enfermas, principalmente com o Covid. E às 22 horas é para os profissionais que estão atuando na linha de frente. Então, várias pessoas nesses 3 horários, todos os dias, enviam. Todos os dias, tá? Oi, Carol, pode sim. Tá? Você pode iniciar como outro reikiano, não tem problema. Por isso que geralmente a gente fornece um certificado falando que foi feito o nível, porque aí ele habilita para fazer com qualquer outro mestre, tá? Obrigado, Ju, obrigado mesmo. Oi, Elaine. Tudo bem, Elaine? Bora trabalhar. Fique à vontade, tá bom? Muito obrigado por ter vindo. Bom, eu vou finalizar então com os 5 princípios do Reiki e com os benefícios do Reiki, tá bom? Os 5 princípios do Reiki. Eu vou ler, gente, porque são 5 frases. Apenas hoje, liberte-se da irritação. Apenas hoje, liberte-se da preocupação. Apenas hoje, agradeça suas bênçãos e seja humilde. Apenas hoje, ganhe a vida honestamente. Apenas hoje, seja gentil e amável com todos os seres vivos. Então, esses 5 princípios foi o mestre Usui que desenvolveu. E nós reikianos precisamos sempre, sempre, sempre meditar nesses 5 princípios. Libertar-se da irritação, porque quando a gente se irrita, se alguém nos irrita, não foi a pessoa que causou. Ela somente apertou o interruptor e colocou para fora aquilo que você tinha dentro de você. Liberte-se da preocupação. Quando a gente se preocupa, a gente não deixa a nossa mente aberta para ver outras coisas. Agradeça as suas bênçãos. Agradecer, nós precisamos agradecer sempre, sempre, sempre. E seja humilde, nós precisamos ser o mais humilde que pudermos ser. Nós precisamos ser humildes, não é ser humilde de questões financeiras, mas humilde de saber que nós não sabemos tudo, de que nós podemos aprender sempre com alguém, em qualquer ambiente, qualquer local. Ganhe a vida honestamente. E aí eu lembro muito bem de quando a Suzy falou sobre isso, sobre a questão de ser honesto. Ah, mas os políticos... O que acontece, gente? Não são só eles. Nós muitas vezes somos desonestos. E é nas coisas mínimas. É num troco que veio a mais que não foi devolvido. É um furar fila. É um passar no farol vermelho. São pequenas coisas que muitas vezes nós não somos honestos. E a gente só aponta o outro. Mas e se nós estivéssemos lá? Será que nós não faríamos igual?
né? Então, o que é desonesto no pequeno é desonesto no grande, o que é honesto no pequeno é honesto no grande. É muito mais fácil a gente falar deles. Mas se eles ainda existem é porque a nossa sociedade como um todo favorece essa energia. Seja gentil e amável com todos os seres vivos. Então, possamos ser gentis, possamos agradecer. Teve um vídeo que foi postado no grupo do Whats que fala que a Terra é um ser vivo. Se alguém quiser, depois eu também posso enviar. E é lindo, lindo, lindo. Que fala de nossa mãe Gaia, de nossa mãe Terra, que nos oferece tanto e o tanto de coisas que nós não fazemos com ela. Eu me emocionei muito assistindo o vídeo. E aí, se alguém quiser, eu posso passar para vocês depois. Oi, Josi, tudo bem? Obrigado por ter vindo. Lua Rosa veio participar também, obrigado. Bom, eu vou falar agora para finalizar dos benefícios do Reiki. Diminui sintomas de estresse e ansiedade, porque ele atua na questão energética. Né? E muitas vezes o estresse e a ansiedade é um desequilíbrio energético. Então, quando nós recebemos o Reiki, ajuda nesse equilíbrio. Ajuda no tratamento de depressão. Então, a depressão na questão energética geralmente é um desalinho de todos os chakras. E aí, quando nós aplicamos o Reiki, ele vai alinhando e vai energizando, limpando, restaurando todos os chakras. Para vocês terem noção, por exemplo, o chakra básico, que é o chakra que fica no período e virado para baixo, ele é a nossa ligação com a Terra. Oi, Tárcia! Saudade, beijo, fã! Então, ele é o chakra que é ligado com a Terra. E muitas vezes ele está tão desequilibrado que ele não fica nem vermelho, ele fica marrom. Né? A cor muda. De tão desalinhado que ele está, de tão denso que ele está, ele muda a cor. Então, por isso que é sempre bom fazer, né? Nós que somos reikianos, a gente sempre está aplicando, porque a gente desalinha, a gente às vezes vê uma notícia que não foi muito boa, né? Nós estamos passando num momento turbulento, então para a gente desalinhar é muito fácil, né? A gente se deixa levar pelas emoções, pela energia que está, né, circundando o nosso planeta. Então a gente precisa às vezes parar, respirar e falar, não, volta, vamos voltar. E aí fazer isso. Reduz dores crônicas. Então, dores muito latentes, porque muitas vezes, gente, o que como que eu posso dizer? Doença no físico, ela começa no energético, né? Então, quer ver um exemplo? Quem nunca ouviu falar, por exemplo, que um câncer de mama geralmente está relacionado a ligações emocionais. Né? Vai guardando, vai guardando, vai guardando, não se expressa, não coloca para fora, não trata, e aí vai indo para o físico até que desenvolve. Então, as dores crônicas, porque muitas vezes ela começa no físico, então o Reiki ele ajuda também. Alivia os sintomas de insônia. Então, quando está com insônia, né, já tive momentos. Então, aplica o Reiki, você se sente leve, você se sente tranquilo e você consegue dormir com mais facilidade. E melhora a qualidade de vida, porque afinal, essa energia ela vai cada vez mais, né, vai te envolvendo. Minha irmã já está me avisando que falta 9 minutos para encerrar a live. Eu não esperava fazer tanto tempo, gente, mas eu agradeço muito pela presença de todos vocês. Eu ainda não defini o tema da semana que vem, tá? Ainda não defini. Mas vocês podem me mandando no direct temas que vocês gostariam de fazer. Tem um Ho'oponopono, mas eu vou fazer o seguinte, Carol, foi você que pediu. Eu vou fazer a live de Ho'oponopono depois que eu terminar os 21 dias, tá? Porque daí eu consigo pegar informações de outras pessoas e também eu posso falar também sobre a minha experiência desses 21 dias, desse momento. Tem alguma dúvida, gente? Vocês gostariam de saber mais alguma coisa? Alguma coisa que você precisa perguntar, você não vai morrer? Alguma última dúvida? Eu agradeço muito, de verdade mesmo. Né? Procure mais. Como eu falei, eu sou reikiano, eu atendo à distância. Fazer de cromoterapia? Podemos fazer de cromoterapia. A Tamara perguntou se ajuda na ansiedade. Sim, ajuda sim. Né? Como eu falei quase agora, ajuda muito nas questões de ansiedade. Tá? Bom, deixa eu ver aqui.
Ah, oi Marisa. É, infelizmente agora em abril a gente não vai ter como fazer, né? A gente não podemos se encontrar. E isso tá fazendo uma falta, gente. Vocês não fazem ideia de como faz falta pra mim isso, né? De se encontrar, de abraçar, de ver pessoas. Eu gosto de falar bastante, gosto de conversar bastante também. Então, se alguém quiser, eu atendo à distância, né? Eu tenho feito agora um. Agora eu estou fazendo uma campanha de arrecadação durante todo esse mês de abril, que é um atendimento de 15 minutos, ele dá 30 no total, tá? Dá 30 no total. São orientações iniciais, 15 minutos de atendimento, mais orientações finais. Então, se alguém tiver interesse, depois de conhecer mais, receber um reiki individual só para você, entre em contato comigo. É um valor promocional e todo o valor arrecadado, que é de R$ 26, eu estou direcionando a famílias necessitadas nesse momento de quarentena, tá? Então, se alguém tiver interesse, só me procurar depois. Bom, então eu gostaria que agora eu vou fazer por 5 minutos, tá? Porque senão a live vai encerrar. Mas eu gostaria que vocês. Sobre plantas também pode aplicar, tá? Nas minhas plantas eu aplico. Pode aplicar sim, Edna. Se alguém tiver mais alguma dúvida, gente, pode me mandar no direct que eu mando a resposta para vocês, tá bom? Eu vou tentar deixar gravado, vou tentar salvar. Eu não sei se eu vou conseguir, porque eu já tentei fazer isso outra vez, mas eu não consegui. Ah, sugestão de ervas para a próxima live? Podemos. Eu vou fazer. Ó, tem cromoterapia, tem ervas. Então, gente, é uma vez por semana que eu vou fazer, tá? E eu espero que vocês possam participar e chamem mais pessoas, por favor. Embora eu esteja muito feliz pelo número de pessoas que participaram hoje. Então eu gostaria que vocês agora respirassem profundamente, fechassem os olhos, né? Todos vocês. Então agora a gente vai se aquietar um pouquinho e eu vou enviar o reiki para todos vocês que estão participando agora e para quem já entrou e saiu também, que vai receber da mesma maneira, tá bom? Então, respirando profundamente. Cada um a seu momento, abrindo os olhos. Bom, então respirando profundamente, eu agradeço muito a cada um de vocês por terem participado dessa live e eu espero vocês numa próxima, tá bom? Se alguém quiser depois conversar um pouquinho mais comigo, é só me procurar, estou à disposição. Bom, então a gente encerra a nossa live agora, porque senão o Instagram ele encerra mesmo, por isso que eu diminui um pouquinho o tempo, tá bom? E muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado pela confiança de vocês no meu trabalho
e muito obrigado pelos seus ouvidos. E é isso, gente. Um beijo e até a nossa próxima live na quinta-feira da semana que vem, às 19 horas, aqui no Renascer de Gaia. Beijo, beijo. Tchau, gente. Agora eu vou encerrar, tá bom? Muito obrigado vocês, gente. Vocês foram muito bacanas mesmo, mesmo, mesmo. E eu vou tentar salvar, tá bom? De qualquer maneira, se eu não conseguir salvar, fica aqui disponível por 24 horas, tá? Então, se vocês quiserem mandar para alguém, espero que tenha ficado muito claro, né? Todas as coisas. Oi, amor, tudo bem? A Por Axé Oficial entrou agora, que pena, bem no finalzinho. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, só me procurar, tá bom? Um beijo e até mais, gente.